Título 5 da competência. Determinará a competência jurisdicional o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção, a prerrogativa de função. Lugar da infração, domicílio ou residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, prevenção, prerrogativa de função. Capítulo 1 da competência pelo lugar da infração. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Em regra, é o lugar da consumação e, no caso da tentativa, será no local do último ato da execução. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticada no Brasil o último ato de execução. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando o crime praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Nos casos do crime do artigo 171, estelionato, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de um cheque sem provisão de fundo. Cheque é sem provisão de fundo. Cheque é sem previsão de fundo. Ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. São 3 casos: quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheque sem provisão de fundo, ou pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores. Só nesses casos, a competência será definida pelo domicílio da vítima. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2 da competência pelo domicílio ou residência do réu. Não sendo conhecido o lugar da infração, não sendo conhecido o local da infração, não sendo conhecido o local da infração. A competência será regulamentada pelo domicílio ou residência do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante pode preferir o foro do domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Nesse caso, ele vai optar pelo lugar da infração ou local do domicílio do réu. Local da infração ou domicílio do réu, no caso de ação exclusivamente privada. Capítulo 3 da competência pela natureza da infração. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência do Tribunal do Júri. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126, 127, consumados ou tentados. Consumados ou tentados. Se, iniciado o processo perante um juiz, houver classificação para infração da competência de um outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada.
Se iniciado o processo perante o juiz, houver uma desclassificação para uma infração da competência de um outro juiz, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Mas, se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, o seu presidente caberá proferir a sentença. O juiz da pronúncia, se o juiz da pronúncia desclassificar para uma outra atribuída à competência de um juiz singular, será observado o artigo 410. Mas, se a desclassificação for pelo próprio tribunal do júri, caberá a ele proferir a sentença. Capítulo 4 da competência por distribuição. A precedência de distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Pela distribuição, a competência pela distribuição. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou de decretação de uma prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Capítulo 5 da competência por conexão ou continência. A competência será determinada pela conexão, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas uma contra as outras. Duas ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, uma contra as outras. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Conexão mais de uma ação, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas uma contra as outras. Também, no caso da prática, para facilitar ou ocultar um outro crime ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer deles, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. São esses três casos de conexão. Agora, a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, é uma infração só. Continência é uma infração só, duas pessoas acusadas pela mesma infração. Ou, no caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º, artigo 53, segunda parte, e artigo 54. Na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de um outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. No concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração a qual for cominada a pena mais grave. Pena mais grave. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. No concurso de jurisdição da mesma categoria, primeiro prepondera a do lugar em que a infração for cominada a pena mais grave. Se a pena for igual de todos os delitos, prevalece o lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. Contudo, firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos.
Preponderará do lugar da infração ao qual for combinada a pena mais grave, prevalecerá do lugar em que houver ocorrido maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade, e firmar-se a competência pela prevenção nos outros casos. Quando a pena for igual de todos e o número de infrações for igual a todos, a competência será firmada pela prevenção. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá a especial. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a jurisdição militar, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. A unidade do processo não importará a do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. A unidade do processo não importará a do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do 461. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e por não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. É facultativa a separação dos processos quando praticados em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhe prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir uma sentença absolutória ou que desclassifique a infração para uma outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Presta atenção que no júri, se houver a desclassificação ou a impronúncia ou a absolvição do acusado, de maneira que exclua a competência do júri, será remetido ao juízo competente o processo. Se, não obstante, a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade da jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para efeito da soma ou da unificação das penas. Capítulo 6 da competência por prevenção. Verificar se há competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Capítulo 7 da competência pela prerrogativa de função. A competência pela prerrogativa de função é do STF, do STJ, do TRF, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do STF e dos tribunais de apelação, aquele ou estes caberá o julgamento quando oposta e admitida a exceção da verdade. Ao STF competirá privativamente processar e julgar os seus ministros nos crimes comuns, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com o presidente da República, o Procurador-Geral da República, PGR,
os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Competirá originariamente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeitos do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República. Crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, ou nos rios, lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou quando se afastar do país, pelo do último em que houver tocado. A competência será firmada pelo porto, ou no primeiro em que foi atracado, após o crime, ou no último que ele houver tocado. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pelo da comarca de onde houver partido a aeronave. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas no artigo 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Título 6. Das questões e processos incidentes. Capítulo 1. Das questões prejudiciais. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de uma controvérsia que o juiz repute séria e fundada, se a decisão sobre a existência de uma infração depender da solução de uma controvérsia que o juiz reputar ser séria e fundada sobre o estado civil da pessoa, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com a citação dos interessados. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender da decisão sobre questões diversas do estado civil da pessoa, se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questões diversas sobre o estado civil da pessoa, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-las, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas de natureza urgente. Então, quando se tratar de um estado civil das pessoas, o juiz deve suspender a solução, o processo. Contudo, se tratar de outras questões que não se relacione ao estado civil das pessoas, ele poderá suspender. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido a decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. O despacho que denegar o pedido de suspensão do processo não tem recurso oponível.
Suspenso o processo e tratando-se de um crime de ação pública, incumbe ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício ou requerimento da parte. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, seja de sendo discutido a questão de estado civil ou outras questões, essa suspensão será decretada pelo juiz, seja de ofício ou a requerimento da parte. Capítulo 2 das exceções. Poderão ser opostas às exceções de suspeição, de incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte ou coisa julgada. Poderão ser opostas exceções. Quais são as exceções previstas no Código de Processo Penal? Suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. Suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. A arguição de suspeição precede a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. O juiz que espontaneamente afirmar sua suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Quando qualquer parte pretender recusar o juiz, deverá fazer em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo em suas razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro de 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e em seguida determinará sejam os autos da exceção remetidos dentro de 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento independentemente de mais alegações. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Julgada com procedente a suspeição, ficarão nulos. Se for julgada procedente a suspeição, ficam nulos os atos do processo principal, nulidade dos atos do processo principal, pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal até que se julgue o incidente da suspeição. No STF e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisto, passar o feito ao seu substituto na ordem de precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo. Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido-se o juiz a reconhecer o que estabelece este artigo. A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente.
Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Se for arguida a suspeição do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, o juiz vai ouvir o Ministério Público e vai decidir sem recurso. Sem recurso. Quando a suspeição é do órgão do Ministério Público, o juiz ouve o MP e decide sem recurso. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Então, não há recurso sobre a decisão da suspeição do Ministério Público, de peritos, intérpretes, serventuários ou funcionários da Justiça, assim como não há recurso da decisão que denega a suspensão do processo para decidir coisas em outro juízo que não seja do estado civil da pessoa. Não há recurso nessas hipóteses, presta atenção. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Não tem suspeição de autoridade policial nos inquéritos, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Pode ser oposta verbal ou escrito. Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, retificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer o motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Nas exceções de litispendência e legitimidade de parte e coisa julgada, será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Nas exceções de litispendência e legitimidade de parte ou coisa julgada, será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto de sentença. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. As exceções são processadas em apartado e, em regra, não suspende o andamento do processo penal. Capítulo 3 das incompatibilidades e impedimentos. O juiz, o Ministério Público, serventuários ou funcionários da Justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguida pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção da suspeição. Capítulo 4 do conflito de jurisdição. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso e quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio e por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Então, presta atenção, quando que vai ter conflito de competência? Quando duas ou mais autoridades judiciárias se consideram competentes ou incompetentes para conhecer do fato criminoso, ou quando surgir controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos.
há conflito de competência nesse caso, de união e de separação de processos. O conflito pode ser suscitado, legitimados para suscitar o conflito de competência, parte interessada, Ministério Público e os juízes ou tribunais da causa. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sobre o de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações das autoridades em conflito, remetendo-se-lhe cópia do requerimento ou representação. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Recebidas as informações e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se as instruções do feito depender de diligências. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que houverem suscitado. O STF, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Capítulo 5 das restituições das coisas apreendidas. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas, enquanto interessarem o processo. As coisas a que se referem o artigo 74 e 5 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a um terceiro de boa-fé. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. O incidente atuar-se-á também em apartado e só a autoridade policial resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para arrazoar. Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. Lembrando que, antes de transitar em julgado, a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem no processo. Se não interessar mais, pode restituir, mas enquanto interessar o processo, não pode restituir. E em todos os casos de pedido de restituição, o Ministério Público será ouvido. Em caso de dúvida sobre quem será o verdadeiro dono, quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos do depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for uma pessoa idônea. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. No caso de apreensão de uma coisa adquirida com os proventos da infração, aplicar-se-á o disposto no artigo 133. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitarem em julgado a sentença condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão e depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a um museu criminal se houver interesse na sua conservação.
Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação de bens a museus públicos. Capítulo 6 das medidas assecuratórias. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Presta atenção que isso despenca em prova. Quando caberá o sequestro? O sequestro cabe com relação a bens imóveis. Sequestro de bens imóveis quando eles forem adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenha sido transferido a terceiros. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita do bem. Basta indícios veementemente da proveniência ilícita do bem. Bastam indícios veementemente da proveniência ilícita do bem. Bastam indícios. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes do oferecimento da denúncia ou queixa. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. O sequestro atuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. O sequestro poderá ainda ser embargado pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração, pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquiridos de boa-fé. Não poderá ser pronunciada a decisão destes embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Não pode ser pronunciada a decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Precisa aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória para ser decidido os embargos. O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência, se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74.2b, segunda parte do Código Penal, se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. Proceder-se ao sequestro dos bens móveis. Sequestro de bens móveis, se verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro. O sequestro de bens móveis somente ocorrerá quando houver indícios da proveniência ilícita do bem e quando não for cabível a busca e apreensão. Então, presta atenção. Sequestro, pensa no imóvel adquirido com os proventos do crime. Agora, sequestro de bens móveis, ele vai ocorrer quando houver os indícios da proveniência ilícita, quando não for cabível a medida de busca e apreensão. Só nesse caso. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo procedimento tenha sido decretado. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiros de boa-fé. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de um bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repreensão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle
a expedição de um certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para sua utilização, que deverão ser cobradas de seu responsável, tratando-se de veículo, embarcação e aeronave, apenas. Tratando-se de veículo, embarcação e aeronave. O juiz ordenará à autoridade de trânsito ou órgão de registro e controle a expedição de um certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, que estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, com a decretação do perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes de autoria. Perdida a especialização mediante requerimento em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis. Perdida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis. A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade com relação dos imóveis que o responsável possuir, se outro estiver além dos indicados no requerimento e com os documentos comprobatórios do domínio. O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo. O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade se lhe parecer excessivo ou deficiente. O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade. A hipoteca do imóvel ou imóveis será feita somente no montante necessário para garantir a responsabilidade. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido um novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória. Se o réu oferecer uma caução suficiente em dinheiro ou em títulos de dívida pública pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 120. Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as despesas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. As garantias de ressarcimento de dano alcançam também as despesas processuais e as penas pecuniárias. Contudo, terá preferência a reparação do dano do ofendido. Então, no bolo do ressarcimento ao dano, inclui a reparação do dano do ofendido, bem como as despesas processuais e as penas pecuniárias, mas a reparação do dano tem preferência.
O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou julgado extinta a punibilidade. Se for julgada extinta a punibilidade, o arresto ou a hipoteca são levantados. Se for extinta a punibilidade, o arresto ou o cancelamento da hipoteca é levantado. Caberá ao MP promover as medidas estabelecidas no artigo 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juízo civil. Os interessados, ou nos casos do artigo 142, o Ministério Público poderá requerer em juízo civil contra o responsável civil as medidas previstas no artigo 134, 136 e 137. O juiz determinará a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior, não alcançando o valor estipulado pela administração judicial. Terá realizado um novo leilão em até 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estados ou Distrito Federal, no caso de condenação ou no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Quando a indisponibilidade recair sobre o dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. No caso de alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou o equivalente órgão de registro e controle a expedição de um certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será de cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Capítulo 7 do incidente de falsidade. Arguida por escrito a falsidade de documentos constantes nos autos, o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária, que, no prazo de 48 horas, oferecerá resposta. Arguida por escrito a falsidade de documento constante nos autos, o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária, que, no prazo de 48 horas, oferecerá resposta. Assinará o prazo de 3 dias sucessivamente a cada uma das partes para a prova de suas alegações. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Se reconhecida a falsidade por uma decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos no processo incidente ao Ministério Público. Se reconhecida a falsidade por uma decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao MP. A arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais. A arguição de falsidade feita por um procurador exige poderes especiais. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. O juiz pode, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Capítulo 8 da insanidade mental do acusado. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, para que seja submetido a um exame médico legal. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. O delegado pode solicitar, na fase do inquérito policial, mediante representação, o incidente de insanidade mental. O juiz nomeará um curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo se já iniciada a ação penal, salvo quando as diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em um manicômio judiciário, onde houver, ou se estiver solto e o requerente e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.
O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de um prazo maior. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável, o processo prosseguirá com a presença de um curador. Porque nesse caso vai ser aplicada uma medida de segurança. Agora, se verificar a doença mental após que ela sobreveio após a infração, o processo vai ficar suspenso até que o acusado se restabeleça. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em um manicômio judiciário ou em um outro estabelecimento adequado. O processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. O processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no artigo 682. Título 7 da prova. Capítulo 1. Disposições gerais. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, cautelares, não repetíveis e antecipadas, cautelares, não repetíveis e antecipadas. Somente quando ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar no curso da instrução ou antes de proferida a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. Não é qualquer dúvida. Não é qualquer dúvida. O juiz pode determinar no curso de uma instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre um ponto relevante. Não é qualquer dúvida, é uma dúvida sobre um ponto relevante. São inadmissíveis, devem ser desentranhados do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Quando não ficar evidenciado o nexo causal, ou quando a prova puder ser obtida por uma fonte independente, não é considerado uma prova inadmissível, derivada de ilícita. Considera-se fonte independente aquela que por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.
Preclusa a decisão de dos desentranhamentos da prova declarada inadmissível, essa será inutilizada por decisão judicial, facultando-se as partes a acompanhar o incidente. O juiz que conhecer do processo, no conteúdo da prova declarará inadmissível. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acórdão. Capítulo 2 do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Considerar-se-á a cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear a sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear a sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o seu descarte. O início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais será detectada a existência do vestígio. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. O agente público não é polícia, não é delegado, é o agente público. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. A cadeia de custódia compreende o rastreio do vestígio nas seguintes etapas. Reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente mediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Coleta é o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Transporte, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de sua característica original, bem como o controle de sua posse. Recebimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do processo e unidade da Polícia Judiciária relacionada, o local de origem, o nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Processamento. Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em um laudo produzido por perito. Armazenamento é o procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para a realização da contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente. E o descarte é o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. É preferencialmente, não é necessariamente, é preferencialmente. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por um perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de qualquer vestígio de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como uma fraude processual à sua realização. O recipiente para acondicionamento de vestígios será determinado pela natureza do material. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características e impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Motivadamente por pessoa autorizada. Ele só será aberto pelo perito que vai realizar a perícia e motivadamente por uma pessoa autorizada. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. O lacre que foi rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e ao controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, classificação e distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características dos vestígios. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígios deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência do inquérito que a eles se relacionam. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora de acesso. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenamento de determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimentos do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de um perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de um diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica realizada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos e indicações de assistente técnico. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência.
Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente ao órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença do perito oficial para exames pelos assistentes, salvo se for impossível sua conservação. Tratando-se de uma perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinaram e responderão os quesitos formulados. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. A perícia deve ser realizada no prazo máximo de 10 dias. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. O exame do corpo de delito pode ser feito em qualquer dia e em qualquer hora. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa-morte e não houver necessidade de um exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Em caso de exumação para o exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavrará auto circunstanciado. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inundações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará no auto. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a numerações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Havendo dúvida sobre a idoneidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Não sendo possível o exame do corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á o exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício a requerimento do Ministério Público do ofendido ou do acusado ou do seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presente o auto do corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, constatado da data do crime. A falta do exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. A falta do exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal. Para o efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para eventualidade de uma nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.
Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam um produto do crime. Se impossível avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para patrimônio alheio, a extensão do dano e o valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letras, observar-se-á o seguinte: a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada. Para a comparação poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como seu próprio punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados. Quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em um lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatório, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo de precado, havendo, porém, no caso de ação privada, quando houver acordo entre as partes, essa nomeação pode ser feita pelo juiz deprecante. No exame por precatório, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo de precado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação pode ser feita pelo juízo deprecante. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado pelas suas folhas por todos os peritos. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar processar o novo exame por outros peritos. Poderá. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. A autoridade poderá também ordenar que se proceda o novo exame por outros peritos se julgar conveniente. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo em todo ou em parte. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Capítulo 3 do interrogatório do acusado. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor constituído ou nomeado. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do MP e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre a organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento, viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal, impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento dessas por videoconferência, nos termos do artigo 217, responder à gravíssima questão de ordem pública. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que trata os artigos 400, 411 e 531. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo MP e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista no parágrafo 1º e 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação da pessoa que esteja presa, como a acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunhas ou tomada de declaração do ofendido. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Depois de devidamente qualificado e cientificado no inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O silêncio não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O silêncio não importa confissão e não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. O interrogatório será constituído em duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu, em outros dados familiares e sociais. Na segunda parte, será perguntado sobre ser verdadeira a acusação que lhe é feita, não sendo verdadeira a acusação se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime e quais sejam se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta, as provas já apuradas, se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração, se tem algo mais a alegar em sua defesa. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinentes e relevantes. Se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a prática da infração e quais sejam. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. O interrogatório do mudo, do surdo e do surdo-mudo será feita pela forma seguinte. Os surdos serão apresentados por escrito as perguntas que ele responderá oralmente.
Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as respostas. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser falar, tal fato será consignado no termo. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Capítulo 4. Da confissão. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas e essas existe compatibilidade ou concordância. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. O silêncio do acusado não importa a confissão, mas pode constituir um elemento para a formação do convencimento do juiz. Pode constituir um mero elemento para a formação do convencimento do juiz. Presta atenção nesta palavra, elemento. O silêncio do acusado não importa a confissão, mas pode constituir um mero elemento. O silêncio pode constituir um mero elemento para a formação do convencimento do juiz. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termos autos, observado o disposto no artigo 195. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz. Fundado no exame das provas em conjunto, a confissão é divisível e retratável. A confissão, ela é divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. A confissão é divisível e retratável. Capítulo 5 do ofendido. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Se intimado para este fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. O ofendido pode ser conduzido à presença da autoridade. O ofendido terá comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação da data para audiência e a sentença e respectivos acórdãos que mantenham ou modifiquem. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso do meio eletrônico. Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossociais, de assistência social, de assistência judiciária e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Capítulo 6 das testemunhas. Toda pessoa poderá ser testemunha. Toda pessoa pode ser testemunha. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha fazê-lo por escrito. A testemunha não pode fazer o seu depoimento por escrito. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tornar-lhe o depoimento desde logo. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente. A testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor, mas pode se recusar
o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e suas circunstâncias. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. Não se deferirá o compromisso, aqui é a LUI de 203, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Vamos recapitular. A testemunha fará, sob palavra da honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar o seu nome, sua idade, seu estado, sua residência e demais dados ali constantes. Então, a testemunha presta o compromisso de dizer a verdade. Não será feito o compromisso aos doentes e aos deficientes mentais, bem como os menores de 14 anos, nem as pessoas mencionadas no artigo 206, que são os ascendentes, os descendentes, a fim em linha reta, cônjuge ainda que desquitado, irmão, pai, mãe, filho. Não prestam compromisso. Doentes, deficientes mentais, menores de 14 anos e as pessoas do 206, que são os ascendentes, descendentes afim em linha reta, cônjuge ainda que desquitado, irmão, pai, mãe, filho. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas da parte interessada e quiserem dar o seu depoimento. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Se o juiz parecer conveniente, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Não será computada como uma testemunha a pessoa que nada soube que interesse a decisão da causa. Não será computada como uma testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que uma não saiba nem ouça o depoimento da outra, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Antes do início da audiência e durante a sua realização serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Se o juiz, ao pronunciar uma sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de um inquérito. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez uma afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de um inquérito. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão da audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. O juiz não admitirá as perguntas que puderem induzir uma resposta que não tiver relação com a causa ou que importem na repetição de uma outra já respondida. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. A complementação da inquirição pelo juiz são só dos pontos não esclarecidos. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narração de fato. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé.
O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, produzindo fielmente as suas frases. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar uma humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar no termo, assim como nos motivos que a determinaram. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem um motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por um oficial de justiça que poderá solicitar auxílio de uma força policial. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-lo ao pagamento das custas da diligência. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridos onde estiverem. O presidente, vice-presidente da República, senador, deputado federal, os ministros de Estado, governadores de Estado, território, secretários de Estado, prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados das Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como tribunais marítimos, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. O presidente e vice-presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação do depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Os militares deverão ser requisitados da autoridade superior. Aos funcionários públicos aplicar-se ao artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandato ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição a que servirem, com indicação do dia e hora marcado. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz no lugar da sua residência, expedindo-se para esse fim a carta precatória com prazo razoável intimadas as partes. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. A expedição da precatória não suspende a instrução criminal. A expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. Presta atenção que a expedição de uma carta precatória não suspende a instrução criminal. Não suspende a instrução criminal. Fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente sua imprescritibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Aplica-se a carta rogatória disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 222. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento. As testemunhas devem comunicar ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou velhice, inspirar receio de que o tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício, a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. O juiz pode, de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes, antecipar o depoimento. Capítulo 7 do reconhecimento de pessoas e coisas. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Primeiro vai descrever a pessoa a ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Primeiro descreve a pessoa, depois a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que tiverem semelhança com ela. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Do ato de reconhecimento, lavar-se-á auto pormenorizado subscrito pela autoridade pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Precisa ter assinatura de duas testemunhas presenciais. O disposto no número 3, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Então, o disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Se tiver mais de uma pessoa, vai fazer o reconhecimento em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8 da acariação. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre três testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. E entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Os acariados serão perguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo as declarações desta e as da testemunha presente nos pontos em que divergem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9 dos documentos. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Considera-se documento qualquer escrito, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo da sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. Os documentos originais, juntos a processos findos, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que as produziu, ficando transladado nos autos. Capítulo 10 dos indícios. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução,
Concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Candidato, que são indícios? Considera-se indícios a circunstância conhecida e provada. É uma circunstância que é conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de uma outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11. Da busca e apreensão. A busca será domiciliar ou pessoal. Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para prender criminosos. Busca domiciliar será para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, apreender pessoas vítimas de crimes, colher qualquer elemento de convicção. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. Fundada suspeita. Fundada suspeita. No caso da busca domiciliar, fundada razão. Busca domiciliar, fundada razão. Busca domiciliar, fundada razão. Busca pessoal, fundada suspeita. Busca pessoal, fundada suspeita. Busca domiciliar, fundada razão. Busca pessoal, fundada suspeita. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandado. A busca poderá ser determinada de ofício a requerimento de qualquer das partes. A busca pode ser determinada de ofício a requerimento de qualquer das partes. O mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. Mencionar o motivo e os fins da diligência, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Se houver ordem de prisão, constará no próprio texto do mandato de busca. Não será permitida a apreensão de documentos em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento de corpo de delito. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de uma arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-se em seguida a abrir a porta. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto da diligência. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Observar-se-á o disposto no parágrafo 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo neste caso ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Se é determinada pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Inda à diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Não sendo encontrada a pessoa ou a coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca,
se o requerer. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para fim de apreensão, forem no seguimento da pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. Ainda que não a tenham avistado, mas sabendo por informações fidedignas das circunstâncias indiciárias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.